eu vou passar para vocês as 4 fases que nós passamos, todos nós passamos por elas, quando passamos de pessoas procrastinadoras para pessoas altamente produtivas. Estas 4 fases acontecem a toda a gente, a todos nós. Aconteceu-me a mim e possivelmente está a acontecer a vocês, sendo que cada um de vocês poderá estar em fases diferentes e vocês já vão perceber um pouco mais à frente. E porquê é que nós estamos a falar hoje sobre isso? Porque na realidade a maioria das pessoas que me procuram para fazer este trabalho de mentoria ou este trabalho de coaching é porque elas se querem tornar mais produtivas. E o que acontece também é que algumas destas pessoas sabem que não estão a ser produtivas, sabem que estão a procrastinar, mas ainda assim não fazem, ainda assim deixam para depois, ainda assim usam o tempo da forma errada, não têm agenda, não anotam nada nas suas agendas, não têm objetivos. Então, apesar de elas saberem onde é que está o erro, elas continuam a cometer esse mesmo erro. E se tu estás numa destas situações, hoje aquilo que eu vou passar para ti é para te permitir que tu entendas onde é que tu estás e quais é que são as consequências que isso te trazem. E depois, mais uma vez, as coisas só começam a mudar quando eu começo a fazer as coisas de uma forma diferente. E então, pegares depois nisto e aplicares para a tua vida será o passo seguinte. Não basta ficar só com o conteúdo e dizer assim, olha, agora eu já sei quais é que são as 4 fases para eu passar de uma pessoa procrastinadora para uma pessoa altamente produtiva e não fazer nada. Então, para aqueles que se querem tornar pessoas mais produtivas, querem utilizar o tempo de uma melhor forma, que querem parar de procrastinar, eu tenho uma história para vos contar. Esta história é muito interessante, que é a história de uma águia que foi criada com galinhas. Então, o que é que aconteceu? Há uns tempos atrás, um camponês, um senhor que tinha uma quinta, ele decidiu ir à caça e nesse dia, quando ele estava a ir à caça, ele viu uma cria bebé de águia. Ele viu essa cria e ele disse assim, olha esta águia aqui tão pequenina, vou levá-la para a minha casa. E ele pegou nessa águia e levou-a para a quinta dele. Mas como vocês sabem, as águias são seres independentes, fortes, que voam, que são quase que o rei dos céus. Mas ele, quando levou esta cria bebé para casa, ele fez uma coisa. Ele tinha galinhas. E o que é que ele fez? Ele decidiu colocar esta águia a conviver com as galinhas diariamente. Então a águia comia a ração das galinhas, a águia dormia com as galinhas, a águia fazia o seu convívio animalesco com as galinhas e isto durante anos e anos. Portanto, esta águia convivia com as galinhas e ali ficava com elas, a comer a mesma ração, a beber a mesma água e começou até a picar o chão, como as galinhas fazem. Certo dia, este camponês recebeu um especialista em aves na sua casa. E este especialista em aves, quando entrou, ele viu que alguma coisa não estava certa. Ele olhou e viu ali as galinhas, mas reparou que com as galinhas estava uma águia. E que a águia simplesmente estava ali a comportar-se tal e qual como uma galinha. E este especialista em aves disse assim, peço desculpa, mas ali aquilo é uma águia, não é? E o camponês disse, não, aquilo já não é mais uma águia, aquilo é uma galinha. E o especialista em aves disse, não, é impossível, porque uma águia é sempre uma águia, repare no tamanho das asas que a águia tem 3 metros de asas. E o camponês disse, não, isto já não é uma águia, é uma galinha, porque ela cresceu, conviveu, come a mesma coisa que as galinhas, portanto, esta águia tornou-se numa galinha. E o outro homem respondeu mais uma vez, é impossível, isto não faz qualquer sentido, porque o coração de uma águia continua a ser o coração de uma águia, portanto, esta águia é uma águia, e eu vou-lhe provar que ela é uma águia. E o camponês disse, ok, mas eu tenho a certeza que esta águia é uma galinha, e portanto você não vai conseguir provar-me o contrário. Então, este senhor especialista em aves, o que é que ele fez? Ele estava ali no meio das galinhas, não é? Pegou na águia, colocou a águia no braço e fez assim para a águia voar. Só que o que é que acontece? Quando ele faz assim, a águia viu ali as galinhas, viu o seu espaço, viu onde sempre teve a crescer e saltou e voltou para o pé das galinhas, sem voar. E o camponês respondeu ao especialista das aves. Eu tinha-lhe dito que essa águia não é mais uma águia, isso é uma galinha, portanto
não vale a pena você continuar a tentar que essa galinha que você diz que é uma águia, que ela voe. E o especialista em aves disse assim, ok, então vamos esperar e amanhã eu volto a tentar. No dia seguinte, o especialista em aves pega na águia, só que desta vez, em vez de ficar no mesmo sítio onde estavam as galinhas, ele decidiu ir para o telhado da casa. E então ele está com a águia está no braço, só que entretanto a águia continua a ver as galinhas lá em baixo, continuou a ver o espaço onde ela cresceu e onde ela estava habituada a estar e não fez nada mais nada menos do que saltou para o telhado e saltou para o pé das galinhas. E voltou mais uma vez para o pé das galinhas, que sempre foi o sítio onde ela estava e onde ela pertencia. E mais uma vez o camponês disse ao especialista em aves, eu tinha-lhe dito, essa águia não é uma águia, essa águia é uma galinha. Mas o especialista em aves era realmente teimoso. E ele disse assim, é impossível, porque o coração de uma águia continua a ser o coração de uma águia. E esta águia é uma águia, portanto, esta águia voa. Amanhã vou-lhe provar exatamente que você está errado. No dia seguinte, eles decidiram acordar mais cedo para aproveitarem o nascer do sol. Pegaram na águia, colocaram a águia dentro da carrinha e foram para uma montanha longe de casa e bem mais alta. E o que é que aconteceu? O especialista em aves pegou na águia, coloca a águia no braço e a águia naquele momento quase que tremia porque ela estava num sítio completamente desconhecido para ela. Ela estava assustada, ela não via as galinhas, não estava a ver ali o seu habitat e ela ficou assustada. E às tantas, o especialista em aves fica à espera que a águia voe, mas a águia simplesmente não voa, volta a saltar para o chão. E ele pega na águia, volta a colocar a águia no braço e fez o quê? Ele decidiu virar a águia para o pôr do sol, o sol estava a crescer naquele momento. Então ele virou a águia para o sol, a águia fica com os olhos encadeados por causa da luz solar e ele naquele momento soltou a águia e a águia, como não via nada, como não conseguia ver o que estava a acontecer e para não cair no chão sem saber exatamente onde é que ia cair, ela começa a bater as asas, começa a bater e a águia começa a voar e vai a voar e voa cada vez mais alto e vai cada vez mais alto até que eles deixam de ver a águia e a águia seguiu o seu caminho. E então porquê é que eu te estou a contar esta história? Porque muito provavelmente tu és uma águia. E tal como esta águia, tu podes ter sido criado, tu podes ter crescido num sítio de galinhas. E como tu cresceste num sítio com galinhas, como te deram a ração das galinhas, como tu bebeste a mesma água que as galinhas, como tu conviveste com aquelas galinhas, tu achas que és uma galinha. Mas na realidade tu és uma águia. E tal como esta águia, se tu continuares a achar que és uma galinha por teres vivido e convivido todo este tempo com as galinhas, nunca serás aquilo que realmente és, uma águia. E nunca vais viver realmente todo o teu potencial. E quando nós não vivemos o nosso potencial no máximo, nós somos águias, mas a viver como galinhas. E para eu viver no meu potencial máximo, e se eu sou uma águia, eu tenho que viver como uma águia. Eu tenho que libertar-me do tempo em que eu vivi com as galinhas, do tempo em que eu comi a ração das galinhas, do tempo em que eu bebi água com as galinhas e começar a viver como uma águia. E viver como uma águia é o quê? É eu ser produtivo. É eu deixar de ser procrastinador. Quando eu estou a procrastinar, eu estou a voltar para o meu momento de galinha. Quando eu faço acontecer, eu estou a viver como uma águia. Porque a águia, como eu disse ao início, ela sabe o que quer, ela é independente, ela é corajosa, ela faz acontecer. A galinha não, a galinha é dependente, a galinha fica ali no espaço dela, a galinha não voa, a galinha não explora. A galinha não sai da zona de conforto dela, tal como estava a acontecer com esta águia. Então, nesta sessão, eu vou passar agora as 4 etapas que todos nós passamos para nos tornarmos pessoas altamente produtivas, para nos tornarmos águias. Nós somos águias, nós não somos galinhas. Então a primeira fase que todos nós passamos quando não somos produtivos é pela fase, primeira fase número 1, vamos lhe chamar assim, que é quando eu sou
procrastinador inconsciente. O que é que acontece nesta fase? Quando eu sou procrastinador inconsciente, eu nem sequer sei ainda que sou uma águia. Quando eu sou procrastinador inconsciente, eu nem sequer faço ideia de que eu posso gerir o meu tempo. Quando eu sou procrastinador inconsciente, eu uso o meu tempo de forma errada, mas para mim aquilo, como é o meu habitat natural, eu acho que é normal todas as pessoas fazerem assim. Eu acho que é normal passar 4 horas a ver Netflix, eu acho que é normal simplesmente não ter objetivos, eu acho que é normal não fazer nada para o meu crescimento pessoal, eu acho que é normal nem sequer saber quais é que são os meus valores, quais é que são as coisas que são importantes para mim. Portanto, estas pessoas estão a viver com as galinhas. Então, esta é a primeira fase de nós sermos procrastinadores. É inconsciente, nós nem sequer sabemos que somos procrastinadores. Depois temos a segunda fase. E a segunda fase é nós somos procrastinadores, ok? Mas conscientes. Procrastinadores conscientes. O que é que acontece nesta fase? Nesta fase, eu dou conta que, espera lá, se calhar eu tenho que começar a planear o meu dia. Se calhar eu tenho que começar a ter objetivos. Se calhar eu tenho que simplesmente conhecer um bocado melhor. Quais é que são as minhas forças, as minhas fraquezas, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que eu quero, qual é que é a minha vida de sonho. Se calhar tenho que começar a pensar nisso. Se calhar tenho que começar a ter uma lista de tarefas para o meu dia. Se calhar tenho que começar a definir prioridades. Se calhar tenho que fazer uma formação para aprender mais sobre gestão de tempo. Se calhar tenho que ter um mentor para fazer uma gestão de tempo mais eficaz. Nesta fase de procrastinador consciente, vocês começam a dar conta que, se calhar eu tenho asas diferentes daquelas galinhas. Se calhar eu não sou na realidade uma galinha. Se calhar até sou uma águia, porque as asas não são iguais. As minhas penas não são iguais. Então vocês ganham consciência disso. Este é o momento-chave, quando nós ganhamos esta consciência. Depois passamos para uma terceira fase. Portanto, aqui temos a primeira fase, a segunda fase e depois passamos para a terceira fase, que é quando eu começo a aplicar tudo aquilo que aprendi aqui, tudo aquilo que aprendi nas formações, aquilo que eu comecei a aplicar no meu dia-a-dia, e eu começo-me a tornar uma pessoa produtiva, consciente. O que é esta pessoa produtiva consciente? Esta pessoa já aprendeu como é que se faz, já aplica, leu livros, fez formações, tem um coach, fez o necessário para começar a tornar-se mais produtiva. Mas, ainda assim, ela ainda tem que pensar muito sobre as técnicas, sobre as ferramentas para aplicar no dia-a-dia, para realmente aquilo ser eficaz. Ainda tem que pensar muito, ainda não está no seu ADN, ainda não é uma coisa natural, ainda não é uma coisa que sai naturalmente dela e, por vezes, acaba por procrastinar, porque ainda não se tornou naquilo que a pessoa é. A pessoa ainda não se tornou produtiva. A pessoa conhece ferramentas para ser mais produtiva, mas ainda não é totalmente produtiva. Ainda não faz parte da sua identidade. Então aqui seria como a águia, que sabe que é uma águia, que começa a voar, mas que de vez em quando ainda volta lá para o galinheiro para se juntar às galinhas e volta a comer o grão das galinhas, a ração das galinhas, a beber a água das galinhas. Mas ainda assim, já começa a voar. E aqui, quando vocês estão nesta terceira fase, vocês já começam a aplicar aquilo que vão aprendendo, seja na minha página, seja em livros, seja em cursos. Mas, de vez em quando, voltam ao procrastinador. Fase 3. Última fase, que é a fase espetacular, que é quando eu sou uma pessoa produtiva inconsciente. Isto quer dizer o quê? É que vocês
já se tornaram de tal forma produtivos, já se tornaram pessoas altamente produtivas, que já nem precisam de pensar o que é que têm que fazer ou como é que se faz para serem mais produtivos. Já faz parte do vosso ADN. Vocês já colocam as coisas na vossa agenda de uma forma natural, já não têm que pensar, espera lá, eu tenho que me lembrar que há coisas que são importantes, há coisas que são urgentes, há coisas que não são assim tão importantes. Vocês já nem têm que pensar nisso, porque já é natural em vocês. E isto já é natural porquê? Porque vocês sabem quais é que são os vossos objetivos. Quando eu sei quais é que são os meus objetivos, é mais fácil eu decidir o que é que eu tenho que fazer agora, o que é que eu tenho que deixar para depois, o que é que eu tenho que dizer que sim, o que é que eu tenho que dizer que não. Portanto, vocês quando chegam a esta fase, já passaram por um caminho de autoconhecimento que vos permite serem pessoas mais produtivas. Eu costumo dizer que o autoconhecimento é o caminho para qualquer objetivo que eu tenha. Qualquer objetivo que eu queira alcançar, o caminho é o autoconhecimento. É eu conhecer-me enquanto pessoa e isso vai-me facilitar, ou muitas das vezes, quando eu não me conheço, vai-me dificultar o processo, porque quando eu não me conheço, mais uma vez, eu não sei o que é que eu quero, eu não sei no que é que eu sou bom, eu não sei no que é que eu não sou tão bom, eu não sei quais é que são os momentos onde eu estou mais motivado e menos motivado. E, reforçar aqui só entre parênteses, nós não podemos esperar pela motivação para fazer acontecer, porque a motivação não é um estado constante. A motivação ela surge assim em picos. E se eu fizer apenas as coisas que tenho para fazer quando a motivação surge, eu não faço nada ou faço pouco. Então nós temos que fazer mesmo quando não temos a motivação lá em cima, porque ela não está sempre lá em cima, eu não estou sempre lá em cima com a minha motivação. Agora, independentemente da motivação, fazemos acontecer. Isto é o que uma águia faz. A águia voa, independentemente daquilo que possa acontecer. Ela quer ir de um ponto A a um ponto B, ela voa e faz acontecer. Pode não estar motivada, mas ela tem que voar para ir para lá. É a mesma coisa para nós. Eu posso não estar motivado, mas eu quero chegar a um ponto B. Então, eu estou no A, quero ir para o B. Tenho que fazer acontecer, mesmo que a motivação não exista. A motivação, ela pode surgir depois, mas eu não posso ser dependente da motivação. Fecho os parênteses, volto aqui. Portanto, produtividade inconsciente é quando eu já aplico as coisas numa base tão natural que já fazem parte de mim. É quase como se fosse o meu ADN. É quando vocês olham para aquela pessoa, para uma determinada pessoa, e vocês dizem assim, aquela pessoa realmente é uma pessoa disciplinada, é uma pessoa focada, é uma pessoa que corre atrás dos seus objetivos. E não confundir este tipo de pessoa com uma pessoa que é obcecada e que não faz mais nada da vida, ok? É importante haver alguns momentos onde nós ficamos meio como que obcecados com o nosso objetivo. Não tem problema isso acontecer, há momentos onde isso é necessário. Mas nunca nos podemos esquecer que a vida depois tem outras coisas que são importantes para nós. Seja as amizades, seja a família, seja o tempo de lazer, seja o tempo de procrastinação, que também é importante. E eu falo também muito sobre isso noutros vídeos, onde uma das coisas que nós podemos usar, uma ferramenta que nós podemos utilizar para nos tornarmos mais produtivos é, muitas das vezes, não fazer nada. É criar espaço na nossa mente. Para quê? Quando eu crio espaço na minha mente, as coisas para mim ficam mais claras. Quando as coisas estão mais claras para mim, eu consigo perceber o que é que eu quero. Quando eu sei o que é que eu quero, eu consigo decidir melhor. E quando eu consigo decidir melhor, eu vivo com menos frustração, porque eu estou a fazer as decisões que estão adaptadas àquilo que eu preciso e às minhas necessidades. Portanto, este era o nosso conteúdo de hoje. Agora, quero relembrar uma coisa. Tu não és uma galinha. Tu és uma águia. E lembra-te que podes ter sido criado, podes ter sido criada com galinhas, mas o coração da águia será sempre um coração de águia. Portanto, aceita, permite que tu sejas uma águia e vai fazer acontecer. Vai fazer acontecer, torna-te nessa águia que tu és, mas que por algum motivo deixaste de ver essa águia, por algum motivo deixaste de acreditar que eras uma águia. Então eu tenho aqui um desafio agora para ti, que chegaste ao fim deste vídeo. Eu gostava de ver um hashtag da vossa parte, seja no Instagram,
seja no Facebook. Coloquem um hashtag. Um hashtag, eu lembrei-me disto agora. Um hashtag, pode ser um hashtag aqui, e vocês escrevem: eu sou uma águia, ok? Hashtag eu sou uma águia. Identifiquem-me para eu saber quem é que são as águias aqui deste grupo. Quem é que vai deixar de ser galinha e vai começar a fazer acontecer. Hoje, segunda-feira, é uma nova semana. Eu adoro as segundas-feiras. Porquê? Para mim, a segunda-feira significa momento de oportunidade. Um momento onde eu posso voltar a fazer coisas que eu até queria ter feito a semana passada, mas por algum motivo não fiz. Então, segunda-feira, nova oportunidade. E hoje começa mais uma semana cheia de oportunidades para nós fazermos acontecer. Ok? E se tu és uma águia, agora é o momento de fazer acontecer. E por isso eu quero perguntar-te, para tu pensar sobre isso, qual é que é a tarefa, qual é que é a ação mais importante que tu tens para esta semana? Eu não estou a dizer qual é que é a mais fácil, qual é que acabas mais rápido. É qual é que é a mais importante que tu tens, qual a tarefa mais importante que tu tens para fazer esta semana. Uma tarefa que a águia faz. Uma tarefa que é só para as águias, não é para as galinhas. As galinhas não fazem. As galinhas vão arranjar desculpas, as galinhas vão dizer que não têm tempo, as galinhas vão dizer que está frio ou que está chuva. Portanto, as galinhas não fazem. E tu não és galinha. As águias. Eu só estou a falar agora para as águias. As galinhas, se estiverem aí e não quiserem, não precisam fazer. Só estou a falar para as águias. Qual é que é a tarefa mais importante que tu tens para esta semana, independentemente do grau de dificuldade? E essa tarefa é que tu deves fazer. É um convite meu para ti. Faz essa tarefa. Porque, André, eu quero ter mais coragem. Como é que eu tenho coragem? A coragem é fazer. É fazer as coisas. E quando eu faço, independentemente do resultado, eu ganho coragem para fazer outra vez a seguir. Porque é assim que funciona. Ok? Portanto, esta semana, qual é que é a tarefa que tu tens para fazer? A tarefa da águia. Por isso, espero que tenhas gostado deste vídeo. Já sabes, se ainda não fazes, podes subscrever o meu canal, convidar mais pessoas a assistir a este conteúdo e nós vemo-nos no próximo vídeo.